O that, se a gente começar a traduzir ele, a gente vai entender que a tradução dele é pode ser, né? Tem várias traduções que a gente pode usar o that. Ó, o that eu posso traduzir como que, eu posso traduzir como aquilo, aquele, aquela, todas essas variações, tudo bem? Daquilo, ele pode ser traduzido como daquilo. Muita gente acha que não, mas ele pode ser traduzido também como esse, essa. Ah, Titi, mas o esse, o essa não é o this? Muita calma nessa hora. A gente vai ver aqui em alguns exemplos o that dessa maneira. Ele pode ser o disso, desse, dessa. Nossa, tudo isso. Calma que a gente vai ver nos exemplos como tudo isso vai ficar. Ele pode ser algo, ele pode ser traduzido como tão, quando eu quero dar uma ênfase em alguma coisa. Então, tem todas essas possibilidades. Hello, guys! How are you doing? E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui de novo. O que é o nosso foco aqui? Sempre entender o como, não é? Todo mundo que me acompanha já sabe disso. Titi, mas já vem você de novo, né? Por que o como? Porque daí a gente aprende como usar e não só o porquê. O porquê nesse momento não vai nos ajudar muito, mas o como vai nos ajudar bastante. Então, ó, vou dar uma passada bem rapidinha quem é o that, porque a gente já vai direto lá no como. Pode ser que, aquilo, aquele, talvez você já aprendeu daquela forma tradicional, né? Ah, o that é quando eu aponto para algo distante. Talvez você já tenha ouvido essa explicação. Então, vamos ver quem é o that na prática, tudo bem? Ó, começando ali falando que ele é o que eu diria assim que é uma das traduções mais conhecidas do that, é quando ele é apresentado assim como esse que. Eu fiz o seguinte exemplo, ó. Eu acho que você deveria saber. Ó, o exemplo é, eu acho que você, tá vendo esse que? É o that, que eu acabei de falar. Lembra que eu falei que a tradução dele é que? Eu acho que você deveria saber. Como que ficaria isso no inglês? Eu vou passar para vocês alguns vocabulários de apoio, tudo bem? Então, ó, achar, pensar, eu acho, esse achar é think. O deveria é o should, tudo bem? E o saber é know. Aquela famosa frase, né? I don't know. Olha o know aí, de saber. O que a gente já viu que eu posso traduzir o que como that. Tranquilo? Bom, se eu tivesse, então, que passar essa frase minha para o inglês, Lu, se você tiver qualquer dúvida aí, você pode perguntar. E o pessoal que está assistindo, tanto pelo Instagram e pelo YouTube, vai fazer essa frase, você vai passar para o inglês. Ah, Titi, eu posso escrever? Nesse momento, vou pedir para você não escrever. Eu quero que você fale tudo que você conseguir. Tá, então você vai passar no inglês pra gente do jeito que você acha que é. E o pessoal que está assistindo também. Você abre a boca agora, fale num tom de voz que você vai ouvir você. Não é para mentalizar a frase, porque a gente não está fazendo meditação em inglês. Meditar não vai fazer você falar. Você precisa abrir a boca e falar. Passa pra gente, Lu. Eu acho que ficaria assim. I think that your shoulder No. Isso. Não, isso mesmo, ó. É isso mesmo, ó. I think that you, ó o you ali, should know. Se você que está assistindo fez igual a Lu, eu fiz isso. Titi, não ficou muito igual, eu troquei ali. Tá tudo bem. De repente é a primeira vez que você está treinando assim. Lu, você já treinou alguma vez assim falando? Talvez sim, porque você me acompanha ou não. Assim, eu treino quando você está passando e manda a gente repetir, então eu fico repetindo sempre, mas assim, ao vivo, fazendo esse treino, assim, não. É assim, na verdade, eu tenho essa mania de treinar meditando. Aí quando eu Por vou isso que falar, você riu, né? Porque quando eu vou falar, eu acho que eu vou ter dificuldade na pronúncia. Entendi. Ó, vou pegar esse gancho que você falou importante, então, hein, Lu? Ó, a Lu falou, né? Eu fico meditando. Você visualiza a frase inteira na sua cabeça, não é? Isso. E aí, eu falo, não é? Fica na meditação. A gente visualiza a frase inteira na cabeça e não fala. O que acontece quando eu faço isso? Eu estou praticando a minha fala? Não, porque eu não falei. Eu só estou meditando. Eu sei como é.
mas eu não falo. Eu preciso articular essa questão da fala. A Lu falou, mas às vezes eu não falo, porque eu não sei se a pronúncia está certa. Esse acaba sendo um mito que as pessoas acabam cometendo. Eu já falei algumas vezes sobre isso. Titi, mas eu preciso melhorar a pronúncia para falar. Então, só que quando a gente faz isso, melhora a pronúncia para depois falar, não existe isso porque a gente primeiro fala e depois fala. Fala e depois melhora a pronúncia. Se eu não falo, nem tem como eu melhorar a pronúncia. A pronúncia depende da sua fala. Sabe a criança quando começa a falar? Lu, você tem filhos? Não, Titi, eu não tenho filhos. Convive com criança ou já conviveu com alguma criança? Não, convivo bastante com crianças, mas eu e meu esposo optamos por não ter filho, mas sou a tia coruja, que amo os meus sobrinhos. Perfeito, então já conviveu com criança, não conviveu? Sim. Ótimo. Então, quando a gente começa a conviver com uma criança que está aprendendo a falar, a gente percebe que a criança começa a falar, a fala dela, a pronúncia dela ainda não é tudo certinho, né? Ela fala, né, com uma pronúncia ainda diferenciada, só que a gente já entende, não é? Tem um momento que só o pai e a mãe entendem. Tem um momento que é só a mãe, né? Às vezes você fala, ai, traduz aí, o que ele falou que eu não entendi? Aí a mãe ou o pai traduz, e até que vai, começa todo mundo a entender, mesmo ela ainda não falando com a pronúncia tudo certinho, mas a criança já está ali se comunicando, as pessoas já estão entendendo. Conforme ela vai falando, a pronúncia da criança também vai melhorando, não é? Às vezes ela está lá com 6, 8, 10, 12 anos, ainda tem palavras que não saem da forma que deveria, é uma palavra diferente, é uma palavra que ela ainda não usa, tá tudo bem. E no inglês vai funcionar do mesmo jeito. Se eu não falo por conta da pronúncia, aí a pronúncia vai ser muito difícil da sua pronúncia melhorar, porque na verdade ela depende da sua fala. Aí eu tô falando, não, Titi, então eu vou treinar tudo falando agora, independente da pronúncia. Exatamente, é a melhor coisa que você tem que fazer. Mas a pronúncia ainda não tá do jeito que eu queria. Lógico, você vai começar a treinar para que ela chegue lá onde você tem interesse que ela chegue. É um processo também. Então, tomem cuidado com esse mito. Eu preciso melhorar a pronúncia para falar. É o contrário, eu preciso falar para melhorar a pronúncia. Ó, então o that com you eu junto e vai ficar that too. Tudo bem? I think that too. Uma junção de som aí. Então, é porque assim também, Titi, né? A vida inteira eu aprendi tudo separado. Agora que eu estou acompanhando a Titi, é que eu estou aprendendo a juntar tudo e conseguir falar. Por isso que eu ainda vou lá separado, falando that e you. É por não isso. Não só você, Lu. Todo mundo aprende assim. Eu não sei por que as pessoas ensinam assim, tudo separado. A fala não é assim. A fala ela é toda grudada. E aí é por isso, que nem você falou, eu aprendi tudo separado. Exatamente. Você e mais a torcida do Corinthians. Aí quando você vai cair para uma situação real de fala com alguém, a pessoa vai falar tudo separado com você, Lu? Não, não vai falar separado. Não vai. Exatamente. Vai estar tudo grudado, tudo rápido. E aí o que vai acontecer quando alguém falar com você? Não vou entender. Exatamente. A Lu já descobriu a regra aí, ó. Já descobriu o segredo. Você não vai entender e é o que acontece com a maioria das pessoas. As pessoas acham que elas não entendem alguém falando inglês porque ela não treinou muito o listening, o ouvir. E vocês sabiam que vocês não entendem muito o inglês falado porque vocês não treinam o suficiente a fala do jeito que é? Que é isso que a gente acabou de fazer? O that com you é grudado. I think that you should know. Em vez de I think that. Teacher, mas eu não sabia. Então, se você não sabia, você vai treinar separado, isso é óbvio. A hora que você começa a entender como que a fala funciona na vida real e começa a treinar essa fala do jeito que ela é na vida real, você começa já a treinar o seu listening também. Eu prefiro aquele carro. Lembra que eu falei que o that pode ser que, pode ser aquele, aquilo, aquela, tá? Aqui a gente vai usar o that como aquele. Eu vou passar alguns vocabulários como preferir, prefer. Tudo bem, Lu? Prefer. Tudo bem, tudo bem. Ó, como a Lu falou que ela meditava em inglês, então todo mundo que está acompanhando pelo Insta ou pelo YouTube, não é hora de meditar agora. Ai, estou visualizando a frase na minha cabeça. Agora você vai abrir a boca e falar. Essa é uma prática que ajuda você a destravar a sua fala. A Lu vai falar no inglês e todo mundo que está acompanhando, ó, pode abrir sua boca e falar num tom audível que você ouça a sua própria voz. Fala pra gente, Lu.
I prefer that car. Exatamente, é isso. Vê se tem mais alguém que falou isso que ela falou. Ó, I prefer that car. E muita gente não sabe, mas não conhece o that como disso. As pessoas acham que o disso ou isso é só o this. Muitas pessoas confundem o this com o that, tá? Tem muita confusão entre essas duas palavrinhas. Porque o this, quando a gente traduz ao pé da letra, o this é esse, essa, disso, dessa. O this quer dizer isso. Só que o this é quando eu tô falando sobre algo muito específico. Então, se eu falo assim para você, Lucivalda, esse copo é seu? Sabe algo bem específico? Estou mostrando qual é? Aí eu vou usar o this. Esse copo é seu? Vou usar o this, tá? Fora isso, eu não uso ele para esse tipo de frase que a gente vai fazer agora, que está lá no slide, ó. Pessoal que está aqui no Insta, eu vou ler a frase para vocês. Eu gosto disso. Eu ouço o tempo todo as pessoas usando esse disso, aquele desse que eu acabei de mostrar. Mas o this não é isso, disso? É. A tradução dele é. Só que eu só vou usar para coisa específica. Se eu estou falando assim, para Lucivalda, eu gosto, esse copo é seu? Ela fala que é, né? This is mine. Esse copo é meu, this is mine. Ela vai usar o this. E ela está falando que ela gosta disso, que é esse copo aqui. Aí tudo bem. Então é bem específico mesmo. Caso contrário, eu não uso o this, eu vou usar o that. E a maioria das pessoas não sabem que vai usar o that nessa situação. O gostar é like, tá? Então, se eu tivesse que falar eu gosto disso, fala no inglês pra gente, eu gosto disso. I like that. Exatamente, I like that.